Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, uma reação do programa Jogo Aberto, tá bom? Onde a gente vai estar vendo ali Renata Fã, Cicinho, Ronaldo, Edu Dracena, entre outros, comentando a respeito do Mengão, tá bom? O Mengão que vai estar enfrentando o Independente Medellín pela Copa Libertadores amanhã às 21h30, tá bom? E a gente vai estar acompanhando aí as últimas informações, as últimas notícias do Mengão, tá bom? Mas antes, peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A delegação do Flamengo já está na Colômbia, onde na próxima quinta-feira o rubro-negro enfrenta o Independente Medellín pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Neste momento, a situação da equipe carioca é bastante confortável. Em 3 jogos foram 2 vitórias e um empate, ou seja, caso o Flamengo vença na próxima quinta-feira os colombianos, o Flamengo pode mesmo garantir uma vaga antecipada às oitavas de final da competição internacional. Para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim, ele tem alguns problemas para escalar o time titular. Isso porque ele ainda não vai poder contar com o Éric Pulgar e também com o Lucas Paquetá. Esses dois estão se recuperando e existe uma boa possibilidade deles voltarem a serem relacionados, pelo menos, para o jogo do próximo fim de semana, quando o Flamengo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão. Além desses dois, vale destacar que o Arrascaeta também está fora. Esse só volta a atuar pelo Flamengo depois da Copa do Mundo. Mas não são apenas notícias ruins, isso porque o treinador português vai poder contar com Jorge Carrascal, ele que estava suspenso apenas de competições nacionais. Nas internacionais ele está disponível, então ele deve ter uma minutagem na partida da próxima quinta contra o Independente Medellín. Resta saber se ele vai ser titular ou então se ele começa no banco de reservas. Outro ponto importante para a gente destacar, o Flamengo vai fazer uma viagem casada, ou seja, logo após o jogo contra o Independente Medellín, a delegação do Flamengo retorna de maneira imediata para o Brasil, mas não volta para o Rio de Janeiro. Já vai direto para Porto Alegre e por lá, no CT do Inter, a equipe vai se preparar para o próximo duelo pelo Brasileirão, que será no próximo fim de semana na Arena do Grêmio contra o time da casa. Então, nessa semana, nesse meio de semana, Flamengo focado na Libertadores, se vencer, pode garantir matematicamente uma vaga antecipada para as oitavas de final, mas também não deixando de pensar no duelo contra o Grêmio no fim de semana do Brasileirão. Afinal de contas, o Flamengo ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro e, se quiser brigar pelo título, vai precisar vencer e torcer contra o Palmeiras. Dentro de campo, bom ponto. Dentro de campo, o Carrascal volta, hein? Agora para o Flamengo, o jogo é amanhã contra o Independente Medellín, com a missão de ser o cérebro do time, já que não tem Arrascaeta, já que não tem Paquetá, mas ele está de volta para esse jogo que uma vitória deixa o Flamengo numa situação absolutamente confortável, né, Mauro? Já melhora, né? Embora não viva uma boa fase, né? Ele tem 3 jogadores que podem fazer a função, 2 estão machucados, né? Que é o Paquetá, que diziam que ia voltar contra o Grêmio, parece que já não vai ser no domingo agora, talvez só no outro domingo contra o Atlético lá no Paraná. O jogo do Grêmio também é Porto Alegre, fora. O Flamengo tem uma sequência de jogos fora de casa, né? E não tem o Arrascaeta, que só vai voltar a jogar no Flamengo depois da Copa do Mundo, né? Talvez jogue a Copa, né? É possível, mas no Flamengo só depois da Copa. Então ele volta a ter um dos meias para montar a equipe e domingo joga contra o Grêmio. Eu imagino que seja um time bem diferente daquele que jogou contra o Vasco, ele tem mudado bastante, né? A minha grande curiosidade com relação ao Flamengo é o que vai ser do comportamento do time depois da coletiva, que o técnico no domingo admitiu a sua responsabilidade no resultado e no comportamento da equipe. Até eu fiz um levantamento estatístico com a ajuda de um amigo, que eu até usei ontem, que mostra o seguinte, veja bem, gente, eu não estou aqui voltando a falar do Felipe Luiz, pedindo a volta, nada disso. É só para lembrar o que herdou o Leonardo Jardim. Ele herdou um time que tinha muitas qualidades, não por acaso ganhou títulos e enfrentou de uma forma muito digna, por exemplo, os 2 que vão se enfrentar hoje, o Bayern e o PSG. O Flamengo era um time que sofria poucos gols, se defendia muito bem, bola aérea fortíssima, ofensiva e defensiva, levou gols em menos da metade dos quase 80 jogos do ano passado, e é um time que tem um elenco formado para ter a bola, posse de bola. Esse não é um elenco para jogar em transição, é um elenco para jogar com a bola.
O Leonardo Jardim, ele mudou isso. Melhorou num aspecto. O time finaliza menos que o do Felipe Luiz. A Bet365 está colocando poder nas suas mãos. Ok, ótimo. Faltava isso. O time do Felipe, às vezes, era muito preciosista, né? Toca a bola até a hora certa de arrematar. Agora não, já tenta definir mais rápido a jogada. E isso dá resultado, está dando resultado. Em contrapartida, o time dá muita bola para o adversário, não é a natureza desse elenco, nem do Flamengo é. E foi o que fez no domingo. Segundo tempo do jogo com o Vasco, teve 59% de posse de bola do Vasco. Você dá a bola para o Vasco não tinha muitas jogadas, mas despeja a bola, chuta de fora da área, vai uma hora sai um gol, uma hora sai outro gol. Até uma pessoa do clube falou para mim assim, não, mas o XG do adversário não era alto. Amigo, não importa o XG, que é a expectativa de gols, né? Não importa o XG se você vai lá e faz 2 gols. O Rossi fez uma defesa difícil, mas tomou 2 gols. O jogo foi 2-2, você perdeu 2 pontos, ponto. Quando o time como o Flamengo, ele se defende com a bola. Se a bola está comigo, você não faz o gol em mim. E esse time agora com o Leonardo, ele dá a bola para o adversário. Eu penso que é o contrário. Vamos raciocinar. Está jogando o Flamengo, o time que inferior, o Medellín. O Flamengo está com a bola, o Medellín quer jogar fechado. Eu não quero a bola, eu vou me defender, você fica com a bola, você não vai entrar aqui na minha defesa. Aí eu vou e faço o gol. O Flamengo fez um gol, 1-0. O que acontece? O Medellín passa a querer a bola, né? Porque ele precisa fazer alguma coisa, ele tem que buscar o empate. Não adianta ficar só se defendendo eternamente. Em algum momento ele vai querer a bola. Aí o que eu digo pro Medellín se eu sou o Flamengo? Não, agora você não vai te dar a bola, não. A bola é minha. Se vira. Eu não vou te dar a bola. Vou ficar com ela o tempo todo que eu puder aqui e você não vai me atacar. É uma coisa básica. Era assim o time do Jorge Jesus, com uma diferença fundamental em relação ao time do Tite, do Felipe, que era muito mais parecido com o do Jardim, mais objetivo, definia mais rapidamente as jogadas. Eu acho que ele precisa recuperar o que ele herdou e manter o que ele acrescentou. Aí ele consegue uma combinação de um time mais poderoso. Eu vejo dessa maneira. Tentar transformar esse Flamengo num time que faz um gol e recua para reagir, jogar no contragolpe, como tentou fazer no domingo, eu acho um erro. Pode funcionar num jogo ou outro. E falei e repito, se jogar assim, dessa maneira de trocação, dificilmente não vai ganhar nada esse ano. Porque vai perder ponto pelo caminho, como o Cruzeiro do ano passado perdeu. Lembrando, Cruzeiro e Sport empatou em casa, Cruzeiro e Santos, que estava na zona de rebaixamento naquele momento, perdeu em casa, Cruzeiro e Ceará, que caiu, tomou virada, vários pontos em casa. Por quê? Quando você tem um time melhor e você aceita essa trocação, esse laicar, é legal como entretenimento, até ver o jogo aberto, franco, mas para o time que é mais técnico não é bom. Não é bom, você nivela por baixo, que eu falo, é briga de rua. Briga de rua é aquele negócio, sai dando tapa um no outro, acerta um soco no queixo, o outro cai. Você tem que saber administrar o jogo. Esse time foi talhado para isso. E aí eu me lembro de uma outra coisa com uma pessoa do clube, a mesma do CG, que falou do XG. Eu perguntei da venda do Alcaraz na época, por que vendeu o Alcaraz e tudo? Só joga em transição. O elenco foi formado para jogar com posse de bola e não em transição. Mas o cara tem 21 anos, ele não pode se aprimorar, não pode aprender a jogar, segura a bola, cadencia e tudo. Vendeu o jogador com esse argumento. Foi dito para mim. Então, agora quer jogar em transição com o mesmo elenco do ano passado, que não mudou? Então tem esse ajuste para ser feito. E é função, acho eu, independentemente do que eu diga aqui, aí vai do que ele pensa, do senhor José Boto conversar sobre isso com o Leonardo Jardim. Porque ele foi contratado, o senhor José Boto, não como diretor, como o Alexandre Matos, que contrata jogador. Não, ele é para contratar jogador e com esse viés técnico. Ou seja, é um cara que tem que ter diálogos com o seu treinador sobre aspectos técnicos, como o time joga, a estratégia, é a função dele. Isso tem que ser sempre lembrado, porque chegou no Brasil com essa fama, não foi? Então ele tem que ter esse diferencial, porque o Marcos Braz não tem isso, o Alexandre Matos não tem esse diferencial, esses dirigentes que contratam jogadores geralmente não tem, né? Porque em contratação ele é muito parecido com o Marcos Braz, né? Sei quantos milhões de euros e tal, 9 milhões de euros no Emerson Royal, é um jogador caro, né? Que ele contrata. Ele não trouxe nada de diferente até agora. O jogador do scout, o cara que ninguém conhece, que joga pra caramba, esse cara ele não trouxe até agora, né? Então, acho que esse é o grande ponto do Flamengo. Esse é um jogo fora, mas com o adversário que é inferior. Minha curiosidade é saber como o time vai se comportar. Vai ter a bola ou vai dar a bola para o Medellín e vai jogar em contra-ataque contra o time do nosso presidente lá mamado lá, né? O presidente mamado, exatamente, que apareceu no fim de semana. Ó, o Corinthians... Flamengo que nesse momento está a caminho da Colômbia, local do confronto com o Independiente Medellín na quinta-feira, tá? Jogo válido pela Libertadores da América, jogo extremamente importante. O Flamengo ainda é o líder do seu grupo, depois do empate diante do Estudiantes fora de casa, um jogo que o Flamengo acabou jogando bem, embora tenha poupado alguns titulares. O Flamengo foi bem, conseguiu um resultado, digamos, muito bom. Atuar fora de casa na Argentina foi uma batalha. O Flamengo apanhou demais, apanhou no sentido literal mesmo, o jogador saindo com fratura no nariz, Leonardo Jardim foi expulso de maneira injusta, enfim, e agora o Flamengo tem esse duelo com o Medellín,
embora seja fora de casa, mas o Flamengo tem totais condições de vencer a equipe colombiana, que eu considero uma equipe muito abaixo do Flamengo, mesmo o Flamengo com desfalques. E por falar em desfalque, o Flamengo divulgou a lista de relacionados e nós vamos trazer aqui a lista dos jogadores convocados pelo técnico Leonardo Jardim e com uma novidade. E não é uma novidade dentro da lista, não. É uma novidade fora da lista. E a gente vai trazer a apuração envolvendo esse atleta que ficou fora da lista de relacionados por uma decisão do técnico Leonardo Jardim. E por que ele decidiu isso? Nós vamos contar os bastidores dessa história. E tem também Leila Pereira, hein? Sentiu, se fosse nos tempos de Galvão, Tino Marcos. Alô, Galvão! Fala, Tino. Sentiu, pelo visto, a Leila Pereira sentiu, porque o Palmeiras tomou uma decisão extremamente importante envolvendo uma liga, a Libra, e a gente vai trazer todos esses detalhes, porque envolve de uma maneira indireta o Flamengo, ou seja, mais um capítulo desse embate entre Flamengo e Palmeiras, não só dentro de campo, mas também nos bastidores envolvendo os dirigentes dos dois clubes. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas vou começar falando desse assunto aí no Palmeiras, porque é fresquinho, saiu agora aqui a nota oficial do Palmeiras. O Palmeiras comunica que formalizou a decisão de se retirar da Libra por divergências relacionadas ao papel atual do bloco. Desde as tratativas iniciais em 2022, o clube participou das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço do futebol nacional. É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo pelos direitos de TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária para um modelo compartilhado de gestão e governança. Desse modo, a Libra acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se como um grupo heterogêneo dedicado a tratar de interesses individuais. A saída da Libra não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga conduzida no âmbito institucional da CBF. Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita. Bom, vou falar o que a Leila Pereira falou quando o Flamengo, entre aspas, estava na justiça exigindo os seus direitos. Joga sozinho, Palmeiras. Joga sozinho. Palmeiras contra Palmeiras no futebol. Não foi isso que a Leila Pereira na ocasião disse? Fala agora, ué. E ó, galera, torcedor do Palmeiras que me acompanha aqui, eu não estou ironizando a instituição Palmeiras, longe disso, muito pelo contrário, respeito demais, uma instituição enorme. Mas em certos momentos, o silêncio não comete erros. E é isso. Na ocasião, para mim, a Leila Pereira falou demais. Agora o Flamengo conseguiu aquilo que desejava, aquilo que achava que tem direito, e agora o Palmeiras está saindo da Libra, quando na época a Leila acabou dizendo para o Flamengo sair da Libra para jogar sozinho. Pois é, o mundo dá voltas. Aquilo que você fala pode respingar nos dias futuros, e respingou na Leila Pereira. Galera, agora vamos falar de Flamengo, porque o Flamengo divulgou a lista de relacionados e um boletim médico. É isso mesmo, vou trazer aqui. E tem a ausência de um jogador por uma opção do Leonardo Jardim, rapaz. Vamos lá. Relacionados: Alexandro, André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Real, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luiz Felipe, jogador da base, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão. E aí tem também um boletim médico que eu vou ler aqui. De Arrascaeta, jogador se recupera de uma fratura na clavícula direita e segue plano de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Eric Pulgar, meia, realiza exercícios em campo com a fisioterapia e também com a preparação física. Lucas Paquetá, nos últimos dias, meia, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia. Ótima notícia sobre Lucas Paquetá, hein? Iniciar trabalhos com fisioterapia, mas os dois, Pulgar e Paquetá, têm, assim, chances remotas mesmo de ficarem à disposição contra o Grêmio. Talvez o Pulgar, tá?
talvez o Pulgar. Mas o Paquetá está sendo preparado para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, para ele pegar ritmo de jogo e aí jogar contra o Palmeiras no dia 23, jogo importantíssimo. Nossa, esse jogo, gente, é impossível perder. Até quem não torce para o Flamengo, até quem não torce para o Palmeiras, está ansioso por esse jogo, porque a tendência é que, olha, rapaz, o jogo dentro de campo seja pegado, firme. Um jogão, estou ansioso. Mas vamos lá, vocês repararam aí que o Wallace não está na lista de relacionados? E ele também não está no boletim médico do Flamengo? Ou seja, isso é apuração. Ele está fora da lista de relacionados por uma opção técnica do Leonardo Jardim. E Leonardo Jardim tomou essa decisão através do que ele vê no dia a dia, e a gota d'água foi a forma como o jogador entrou em campo no clássico contra o Vasco. O Leonardo Jardim, palavras nos bastidores do Flamengo, ficou revoltado com a postura do Wallace dentro de campo quando ele foi acionado no clássico. E de fato, gente, foi uma atuação tenebrosa. Tem até uma edição no Twitter que um torcedor fez, eu não lembro aqui o perfil, óbvio que eu daria o crédito, citaria, e eu nem posso postar o vídeo porque é direito de transmissão, mas uma edição com lances do Wallace. Ele errou absolutamente tudo. E nesse vídeo nem tem. Para mim foi o pior. A forma como ele chega para marcar no segundo gol do Vasco da Gama. Porque é ele que corre para tentar bloquear o cruzamento do jogador do Vasco no segundo gol do Vasco, no gol do Hugo Moura. A forma que ele corre, gente, parece que ele corre para não chegar. E assim, o Leonardo ele ficou revoltado com isso. Revoltado, não gostou nem um pouco. A informação que eu tenho é que se ele for questionado na entrevista coletiva, ele vai falar sobre isso, vai dizer a real, que é por conta do dia a dia, por conta do desempenho, por conta de comportamento, como ele fez com o Gonzalo Plata. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí algumas informações a respeito do Mengão, tá bom? Flamengo que vai estar jogando amanhã às 21h30 pela Copa Libertadores da América, tá bom? Vai estar enfrentando aí o Independiente Medellín, fora de casa. E vamos torcer para que o Mengão consiga, né, conquistar mais 3 pontos, né? O Flamengo segue líder do seu grupo, né, na Libertadores, mesmo tendo empatado, né, no jogo passado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.